Olá, eu me chamo Emanuel, tenho 28 anos e moro em Capanema, um município que fica no estado do Pará. Irei contar um caso que ocorreu comigo e com meus irmãos, e que até hoje, sempre que falo sobre isso, me dá muitos arrepios, pois naquela noite tivemos sorte que a janela tinha uma grade, pois senão, sabe-se lá o que aquilo teria feito conosco. Tudo ocorreu em 2008. Na época eu tinha apenas 15 anos e já era bem responsável para alguém da minha idade, pois como perdi meu pai muito cedo, tive que me tornar o homem da casa logo na adolescência. O meu pai era autônomo e infelizmente faleceu em um acidente de carro. Ele se foi quando eu e meus irmãos éramos bem novos, mas mesmo assim ele não deixou a minha mãe na mão, pois tinha uma poupança para a gente, com uma boa quantia em dinheiro, além de uma casa que estava quase terminada. Porém, com o tempo o dinheiro foi se acabando e minha mãe teve que fazer uns bicos para poder sustentar a casa. Ela só esperou que eu completasse 14 anos para poder conseguir um emprego melhor e assim poder nos deixar sozinhos. A minha mãe conseguiu um emprego como doméstica e trabalhava de segunda a sexta. Como a casa onde ela trabalhava ficava no centro daqui, ela não podia voltar todo dia, pois saía de lá sempre às 9 da noite. E onde moramos era muito perigoso, principalmente para uma mulher sozinha. Bom, a casa que meu pai construiu com muito esforço ficava em um lugar bem afastado da cidade. Era em uma parte bem rural. Tínhamos no máximo uns 8 vizinhos, mas água encanada e luz a gente já tinha disponível. E apesar do lugar ser afastado de tudo e não ter crianças por perto, eu e meus irmãos brincávamos entre si. Maxwell e Gabriel são os meus dois irmãos. Hoje um tem 25 e o outro 23. E lembramos desse ocorrido como se tivesse acontecido ontem, da aparição de um lobisomem. A nossa rotina era quase que a mesma todo santo dia. De manhã pegávamos o ônibus para ir à escola e voltávamos às 11. Passávamos o restante do dia trancados em casa, pois como a minha mãe não ficava com a gente, ela pedia para o portão estar sempre fechado e não devíamos abri-lo de jeito nenhum. E era isso que eu fazia. Depois que a gente voltava da escola, preparávamos nosso almoço, que na maioria das vezes era ovo torrado com arroz, ou algo que minha mãe deixava só no ponto de esquentar. E o restante do dia ficávamos jogando videogame ou assistindo TV. Nós vivíamos assim, até que em uma noite aquele bicho apareceu. Já era por volta das 10 horas da noite de uma terça-feira. Eu e meus irmãos estávamos jogando videogame. As portas já estavam todas trancadas. Só a gente acordado jogando. Foi quando os cachorros da vizinhança começaram a latir muito. Coisa rara eles fazerem isso. Era comum latirem de dia, e não de noite. Mas por algum motivo os cães estavam latindo. Maxwell, meu irmão, ficou irritado com o barulho dos latidos, pois estava o atrapalhando. Foi então que ele se levantou e foi abrir a janela, para poder espantar os cães que estavam na rua. Mas assim que ele a abriu, na mesma hora deu um grito bem alto. Ai meu Deus do céu, o que é aquilo? Eu e o Gabriel ficamos olhando para ele achando que era brincadeira. Só que o Maxwell de uma vez bateu a janela, e ela ficou entreaberta, e ele correu para onde a gente estava. Foi quando de uma vez vimos a janela se abrir, e um braço enorme e peludo começou a se balançar, como se quisesse nos pegar. Junto daquilo veio um ronco assustador. Na hora ficamos desesperados e fomos pro quarto correndo. Ficamos só ouvindo aquilo roncando lá fora. E foi aí que o Maxwell começou a falar. Assim que abri a janela eu vi uma coisa em pé, que estava lá perto do poste. E os cachorros estavam latindo para aquilo. E assim que me viu ele começou a correr, vindo na direção da nossa casa. E foi na hora que corri.
Aquilo é um lobisomem, eu tenho certeza. E ficamos nós três no quarto se tremendo de medo, torcendo para que o bicho não entrasse em nossa casa e que fosse logo embora. Até que depois de um tempo ele parou. Então tomamos coragem e fomos fechar a janela. E a fechamos de uma vez. Desligamos o videogame e voltamos para o quarto. Ficamos horas conversando sobre aquilo. Até que por volta das 2 da madrugada aquela mesma criatura voltou. Primeiro começamos a ouvir uns grunhidos vindos do quintal. Algo muito estranho e assustador. Eu e meus irmãos, com um pouco de curiosidade, resolvemos ir dar uma olhada naquele bicho. E se eu soubesse o quão feio era aquilo, não teria ido olhar, pois ele era muito estranho e feio. Fomos para a cozinha e eu e o Gabriel ficamos olhando pelas frestas da porta, mas não víamos nada. Foi então que o Maxwell ligou a luz do quintal e vimos aquela horrenda criatura. Era um bicho corcunda e com a boca grande e deformada. As orelhas eram que nem de porco, mas o corpo daquilo era como de gente, só que cheio de pelos. Aquela aberração ficou pouco tempo ali, pois logo depois que meu irmão ligou a luz, ele correu se perdendo na mata. Eu me tremia todinho e ficava pensando na cara daquele bicho. Me dera pouco perto daquilo que eu estava sentindo, pois foi muito sinistro ver aquela coisa. No outro dia, logo pela manhã, encontramos alguns cachorros dilacerados perto da minha casa. E além da gente, ninguém mais viu aquele bicho. Nós resolvemos ficar calados para não gerar polêmica. E contamos apenas para nossa mãe. E de conselho ela pediu para que fôssemos para a cama mais cedo, pois ele não iria nos atacar. Fizemos o que ela disse e nunca mais vimos aquela criatura. O tempo então foi passando. Eu cresci, arrumei um emprego e com muito esforço trouxe a minha família para morar aqui no centro da cidade. A casa onde a gente morava hoje é alugada, mas sempre que vou lá me recordo daquele dia assustador, onde eu e meus irmãos vimos um lobisomem. Boa noite. Olá a todos. Eu me chamo Gabriel, tenho 27 anos e nasci e fui criado em Americana, um município que fica em São Paulo. Atualmente estou casado e moro um pouco distante da onde tudo aconteceu, mas esse ocorrido ainda permanece até hoje na minha mente, onde não foi só eu que vi aquele bicho, mas toda a minha família também o viu. Eu tinha 17 anos na época do ocorrido. Estava para terminar o terceiro ano do ensino médio. Eu era um rapaz que gostava de sair com os amigos. E por aqui em minha cidade, é bem comum falar de lobisomem. Mas nunca achei que fosse ver um. E não acreditava no que as pessoas falavam e afirmavam. Um bicho grande, peludo, com mãos e braços longos. Para mim, isso não passava de historinha para assustar crianças. E por isso nunca dei tanta atenção. A minha avó era que sempre me falava: Gabriel, volta cedo para casa, que o lobisomem anda por aí. Como não acreditava nisso, eu só confirmava com a cabeça e continuava com meu ceticismo sobre este ser. Mas em uma certa noite, tudo isso mudou. O primeiro a ver essa criatura foi o meu pai, e foi bem no quintal de nossa casa. Mas primeiramente deixe-me explicar como é a casa dos meus pais. Ela fica em um dos últimos bairros daqui, em uma das últimas ruas da cidade, e logo depois do muro do quintal só tem mato. Lá tem poucas casas até hoje. Por isso a casa é rodeada de cerca elétrica, e o muro é bem alto. Mas aquela
coisa pulava tão alto que quase conseguiu entrar para dentro de casa. Como disse, meu pai foi o primeiro a ver essa criatura. Ele tem a velha mania de sempre no final de semana trabalhar em sua marcenaria, onde ele faz bancos e objetos de madeira em geral. Ela fica em um quarto nos fundos da casa, perto do quintal. E em um final de semana lá estava ele, trabalhando em um móvel até tarde da noite. Até que em determinada hora da noite, o meu pai começou a ouvir passos pesados e roncados que vinham do fundo da casa. Ele, achando aquilo muito estranho, parou seu trabalho e foi ver o que era aquilo. Aquela coisa que estava lá fora, ou seja lá o que fosse, era grande e bem pesada, pois roncava alto e fazia muito barulho. Foi então que meu pai pegou a escada e colocou no muro, e logo subiu para olhar. E assim que ele olhou sobre o muro, viu uma coisa que não era normal, pois tinha uma cabeça muito grande e feia. O seu corpo era todo peludo e tinha um cheiro de carne podre. Na hora em que viu aquilo, meu pai tomou um susto tão grande que pulou da escada que fraturou a perna. Mas mesmo assim ele ainda se rastejou para dentro de casa. E aquela coisa ficou lá fora andando pelo mato, como se quisesse invadir nossa casa. No outro dia meu pai nos contou do ocorrido, e essa descrição que ele deu da criatura batia direitinho com o bicho que os moradores estavam vendo. Mas mesmo ouvindo da boca do meu pai, eu não acreditei, pois apesar da seriedade dele, às vezes ele tirava brincadeiras comigo. Por isso não acreditei. Só que aquilo o abalou tanto que meu pai não quis mais trabalhar até tarde da noite, fazendo seus bancos de madeira. Bom, a segunda pessoa a ver o lobisomem foi a minha mãe, que jura ter visto esse bicho no matagal perto de nossa casa. Ela diz que vinha do trabalho às 11 horas da noite, e assim que entrou em nossa rua, ela viu uma coisa preta passando correndo para o terreno baldio, que tinha lá perto de nossa casa. Na hora ela já ficou com medo, e não tirava o olho para onde aquilo tinha ido. Foi então que ela passou com o carro, e de relance viu uma coisa abaixada dentro do mato, a observando. E estava somente com a cabeça à amostra. O seu corpo estava atrás de uma moita. Foi então que minha mãe acelerou o carro e saiu dali. E mesmo depois de já ter passado, a minha mãe ficou o tempo todo olhando pelo retrovisor do carro, mas aquele bicho não a seguiu. Lembro que nesse dia cheguei em casa mais tarde que minha mãe, mas não vi nada no local que ela tinha visto o tal lobisomem. E desacreditei também da história dela. Achava que eles queriam colocar medo em mim, para que eu não saísse de noite como fazia, pois sempre chegava tarde em casa e nunca tinha visto nada do tipo. Eu só não sabia que aquilo tudo era verdade e que eles estavam me alertando sobre uma coisa que eu não sei de onde veio e nem para onde foi. Pois se naquela noite a amiga da minha mãe não tivesse acordada, com certeza ele ia me pegar. Tudo aconteceu 2 semanas depois que minha mãe disse ter visto aquela coisa. Eu estava tendo aulas de cursinho nessa época, ao qual sempre terminavam às 10 horas da noite. Mas eu ficava fora de casa até a meia-noite, namorando e saindo com amigos. Era costume fazer isso, mas tudo mudou depois que vi aquele lobisomem. Era uma noite de sexta-feira. Lembro que nesse dia foi aniversário de um amigo meu e que fui convidado para ir à festa que ele ia fazer em sua casa. Lembro que não fiquei a noite toda no cursinho e de lá fui até a casa desse meu amigo. Como sou fraco para a bebida, com alguns goles já estou bêbado e caindo no chão. E bebi naquele dia. Bebi tanto que dormi. Quando me acordei já eram as 2 horas da madrugada. Com aquela ressaca, só pensava comigo: pronto, é hoje que meus pais me matam. Então peguei minha bolsa e saí para ir atrás de um táxi, mas não tinha nenhum vivente na rua aquelas horas.
Foi então que tomei a pior decisão da minha vida. Decidi ir a pé para casa, pois a casa do meu amigo só ficava a 2 quilômetros da minha. E isso era pouco perto dos sermões que meus pais iriam me dar. Então fui seguindo por ruas desertas e sombrias. Medo eu só tinha de assalto. Estava despreocupado e andando tranquilamente. O caminho até a minha rua foi calmo, mas foi lá que as coisas ficaram sombrias. Quando cheguei em minha rua, percebi que os cachorros estavam latindo bastante, mas nem liguei muito, pois pensava que era para mim que eles latiam. Só que não era. Aqueles cães estavam latindo era para aquela criatura sombria e estranha. Segui andando e já ia chegando perto do terreno baldio, o mesmo que minha mãe viu aquela criatura. Foi nessa hora que escutei uma voz bem baixa falando assim: Ei, rapaz, não vai por ali não. Lá na frente tem um bicho escondido. Levei um susto quando escutei aquilo e vinha de uma amiga da minha mãe que estava no portão de sua casa. Foi então que ela continuou: Entra aqui que vou ligar para tua mãe. Eu ainda sem acreditar naquilo respondi que não precisava e que minha casa era logo ali. Mas a mulher mesmo assim insistiu. E enquanto conversávamos, foi que vi uma coisa saindo lentamente do terreno baldio. Aquilo estava de quatro e foi até a porta de uma das casas. Na hora que vi aquilo, eu travei. Só senti a amiga da minha mãe abrindo o portão e me colocando para dentro de casa. Foi então que ela falou: Tá vendo? Se tu tivesse seguido o caminho, aquele bicho teria te pegado. Fica aqui que vai ser melhor para ti. Eu confirmei com a cabeça e fiquei calado, apenas pensando no que diabos era aquilo e por que estava ali, em plena cidade grande. Então comecei a pensar em todos os casos que ouvi, inclusive dos meus pais, e todos eles não eram simples histórias, pois aquele bicho era bem real e que por pura sorte não fui vítima daquela coisa. Foi então que a amiga da minha mãe começou a falar. Tá com 2 dias que esse bicho aparece por aqui. Parece que não quer fazer mal a ninguém. Ou se não tá esperando algum desavisado cruzar seu caminho. Antes de tu aparecer, aquele bicho tava direto saindo e entrando daquele terreno baldio. E até aquela casa e logo depois voltava. O latido dos cães me acordaram e também um vi. Fiquei daqui olhando até tu aparecer. Fica aqui que eu vou ligar para tua mãe. Novamente confirmei com a cabeça e ela ligou para minha casa, mas ninguém atendeu o telefone e dormi ali aquela noite, só pensando naquele bicho e que os relatos e causos eram bem reais. Quando me acordei já eram as 8 horas do outro dia, com minha mãe me chamando na casa da sua amiga. Ela explicou do ocorrido e tudo ficou bem, apesar da bronca que levei de meus pais. Então fui para casa, tomei um banho e passei o dia pensando naquele bicho e com medo de quando a noite chegasse. Mas graças a Deus que aquela foi a primeira e única vez que vi um lobisomem, já que depois de um tempo ninguém mais viu aquele ser. Tempos depois descobrimos que perto de nossa casa tinha uma bebê recém-nascida que ainda não era batizada. As pessoas falavam que era por causa dela que o lobisomem estava aparecendo por ali. Por isso ele ficou rondando pela minha rua. Aquilo estava vigiando para quando tivesse uma brecha para atacar. E hoje eu não duvido se era isso mesmo, pois logo depois que batizaram a menina, aquele ser parou de aparecer e logo tudo voltou ao normal. E embora ainda tenha ficado com trauma, hoje eu sei que lobisomem é um ser real e que naquela noite eu seria apenas mais uma vítima. Mas por sorte, consegui escapar. Boa noite.
Saudações para todos do canal. Eu me chamo Leopoldo. Moro na cidade de São Luís do Potosí, que fica no México. O relato que tenho para contar não é muito longo, mas foi algo muito marcante na minha vida e que me fez não duvidar mais do sobrenatural. Tudo aconteceu quando eu tinha 17 anos. Eu tenho um amigo chamado Esteban. Ele mora em outro bairro daqui. Nós nos conhecemos no ensino médio e desde então nos tornamos grandes amigos. Em uma certa ocasião, Esteban me convidou para ir até a sua casa, pois ele havia comprado um jogo de luta para jogarmos no seu PlayStation. Como era final de semana, eu aceitei o seu convite. Eu avisei para minha mãe que eu iria para a sua casa, que dormiria por lá e voltaria no sábado à tarde. Quando chegou no dia marcado, logo depois da aula, eu fui diretamente para a casa do meu amigo. Lá começamos a jogar e a nos divertir. Começamos a nossa farra por volta das 18 horas. A mãe do Esteban fez uma comida deliciosa para nós e jogamos praticamente a noite inteira. Por volta das 11 horas da noite, decidimos ir dormir e começar a jogar no dia seguinte. Eu, juntamente com Esteban, estávamos no quarto, cada um em sua cama. Ficamos conversando até que eu peguei no sono. Porém, eu me lembro que durante a madrugada, acordei com um grito forte e uma batida na porta da casa. Aquele barulho foi tão alto que foi o suficiente para acordar todos que estavam na casa. Bem assustados, eu e o meu amigo fomos até a sala e vimos que lá já estava a sua irmã, que era adolescente como nós. Ficamos escutando alguém bater na porta desesperado e dizendo assim: "Socorro, socorro, alguém me ajuda, eu estou muito ferido, me deixe entrar por favor." Até pensamos que alguém havia sido atacado por ladrões. O Esteban foi até a porta para poder abrir. Porém, antes que ele fizesse isso, o pai do meu amigo chegou na sala e segurou ele pelo braço e mandou ele ficar bem quieto. Eu nunca vou esquecer daquilo. O pai dele disse para fazermos silêncio e rezar para Nossa Senhora de Guadalupe. Aquela voz lá fora, que clamava por ajuda, agora estava ficando cada vez mais grossa e muito sinistra. Até que aquilo começou a dar golpes mais violentos na porta e começou a rondar pela casa. Nós escutávamos golpes não só na porta da sala, mas também na porta da cozinha. Aquela voz já não era mais de um ser humano e agora ameaçava e ordenava que abríssemos a porta. Eu estava naquela sala e me lembro bem, por uma certa curiosidade, eu fui até a janela para ver quem estava ali, batendo na porta daquele jeito. Porém, assim que olhei, eu não vi nada. Não tinha ninguém ali. Era apenas aquelas batidas e aqueles gritos horríveis. Aquela experiência foi muito assustadora. Desde então, eu passei a não duvidar do sobrenatural. Eu e todos da casa nos juntamos e começamos a rezar. Até que finalmente aquelas batidas e gritos macabros começaram a parar. O relógio marcava exatamente às 3 da madrugada, uma hora inconveniente, que muitos associam ao sobrenatural. Bem, esse foi o meu relato, uma experiência que nunca vou esquecer. Desde então, nunca mais duvidei dessas coisas do sobrenatural.